Olá, sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho. A gente fala, enfim, de tanta coisa, quase sempre de política, porque é o assunto que todo mundo fala o tempo todo, né? A política está na nossa vida e esse assunto tem um pouco a ver com política, mas é um pouco mais íntimo e pessoal. Vou fazer uma pergunta diretamente para você e espero que você responda sem rodeios. Você usa camisinha sempre que faz sexo? Eu tô perguntando isso porque a gente tá tendo uma escalada nos números de doenças sexualmente transmissíveis e o Brasil é um país que tá fazendo um papelão depois de já ter sido um país exemplo para o mundo todo, principalmente em relação à AIDS. Eu vou falar para vocês uma coisa. A maioria dos meus heróis não morreu de overdose, né? Como dizia aquela música do... Como diz aquela música do Cazuza, que eu adoro. Mas alguns dos meus maiores ídolos morreram de doenças decorrentes da AIDS, né? A gente viu aí, eu vi, e talvez vocês não tenham visto, vocês que são mais jovens, mas eu vi o Cazuza morrer em 1990, o Fred Mercury morreu em 91, o Renato Russo morreu em 1996, o Lauro Corona, que era um ator assim, que era mó galã, as meninas achavam ele lindo de morrer, morreu em 1989, muito jovem, lindo, no auge. E a minha geração é uma geração que passou a adolescência e o começo da vida adulta muito assustada, sabe? É uma geração que tinha medo de contrair AIDS, tinha medo de morrer, porque a AIDS era uma doença que de fato matava. E as pessoas, e o Brasil inclusive acabou se transformando por uma série de políticas públicas em relação a essa doença. O Brasil acabou se tornando uma referência mundial, os números aqui caíram muito. A gente fez realmente uma lição, os nossos políticos fizeram uma lição de casa muito boa, as campanhas funcionavam, havia campanhas maciças falando, o assunto não era de fato empurrado, varrido para debaixo do tapete, a gente encarava isso. Sim, existe um problema que tem a ver com políticas públicas. A gente vê que às vezes as campanhas em relação a doenças sexualmente transmissíveis não são suficientes, não são não tem um efeito muito prático, mas a gente tem que encarar também que por conta dessa doença ter sido, não só essa doença, mas tanto a AIDS quanto várias outras doenças sexualmente transmissíveis terem sido controladas e terem os números, né, cada vez, as taxas caindo cada vez mais, a tendência foi de que os jovens passassem a se cuidar menos. E é natural que isso aconteça, porque essas pessoas não conviveram com esse fantasma, era um fantasma realmente que assombrava, né, as pessoas, principalmente as pessoas jovens que estavam começando a vida sexual. Todo mundo tinha um pavor. Então, assim, tem um lado talvez positivo, por exemplo, as mulheres começaram a sair, carregar suas camisinhas, não só porque não queriam engravidar, até porque já existia a pílula, mas também por conta, para se proteger de doenças sexualmente transmissíveis. Nós, mulheres, também temos que assumir a nossa responsabilidade de, na hora de fazer sexo, a gente estar bem protegida, né? Por que eu tô falando de tudo isso? Porque, infelizmente, a notícia não é boa. A notícia é de que os números, os índices estão cada vez piores. Eu vou dar alguns números aqui para vocês. Essa é uma matéria da BBC, tá publicada na Folha de São Paulo. Todos os dias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, são contabilizados no mundo mais de 1 milhão de casos de infecções, né, sexualmente transmissíveis, essas curadas, entre pessoas de 15 a 49 anos. Ou seja, aquela fase mais ativa do sexo, né? Aquela fase que a gente tá, né, super sexualmente feliz por aí. E a notícia ruim, né, é que essas doenças estão em alta aqui no Brasil.
Para vocês terem uma ideia, o que é muito triste, a sífilis, que é uma doença que quase foi erradicada no passado, que já não se falava muito, ela é o caso mais gritante. Fala aqui que foram 158 mil notificações da doença no ano passado, o que elevou uma taxa de 75,8 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2017, eram 59,1 casos para essa taxa de 100 mil habitantes. E foi em 2017 justamente que isso começou a chamar a atenção, né, o aumento desses casos, porque as pessoas pararam de se proteger. Não são só essas doenças, essa matéria da BBC é assustadora porque mostra o aumento também de hepatites, algumas enfermidades altamente perigosas que eles colocam aqui que podem evoluir para cirrose, câncer de fígado e levar até a morte. Voltando a falar da AIDS, para vocês verem como eu não tô sendo alarmista e não tô sendo a tia que vem aqui para falar, gente, meninos, usem camisinha, todo mundo tem que usar camisinha. Esses dados do NIDS aqui, que é o Programa das Nações Unidas especializado nessa doença, indicam que o Brasil aumentou 21% o número de casos de infecções por HIV de 2010 a 2018. Por que isso é tão grave, além do aumento em si? Porque a gente está na contramão mundial, gente. Para vocês terem uma ideia, no mesmo período que é 2010 a 2018, essa queda foi de 16% no mundo. Então, o mundo tá, né, conseguindo controlar isso e a gente não tá. Agora, no dia 1º de dezembro, tem uma comemoração aí da luta contra a AIDS, mas tô me adiantando, tô fazendo um pouquinho antes. O Ministério da Saúde lançou uma campanha que é para prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. Ela começou agora no dia 1º de novembro, o foco é o público jovem entre 15 e 29 anos. E eu vou falar para vocês, assim, diferentemente da campanha contra drogas, que eu achei, tipo, uma bobagem ruim, uma coisa velha, aquela coisa meio just say no to drugs, né, diga não às drogas, que é uma coisa super velha da guerra contra as drogas que começou lá nos anos 70, 80 nos Estados Unidos. Eu tava assim, pensando, lá vem mais uma campanha careta, que não fala com o jovem, que não traz informação, que não mostra como essas coisas são realmente graves, mas eu tava enganada. Eu achei a campanha que tem o slogan sem camisinha você assume o risco, e realmente as pessoas têm que assumir, têm que ter consciência dos riscos que estão assumindo na hora que fazem sexo sem proteção. Eu achei o vídeo bacana, achei que é um vídeo que faz as pessoas até refletirem e principalmente assusta, entendeu? Eu acho que quando você se depara com o que acontece de verdade, porque ali não é uma coisa de, qual é o nome pra isso? Quando não é uma coisa de dramaturgia, sabe? Você fazendo, como naquele negócio da campanha contra as drogas, que era, parece que vai ficar com medo. Não, eles usam imagens reais do que acontece com algumas pessoas que contraem algumas doenças. O que diz aqui no site do Ministério da Saúde? Fala o seguinte, que a ideia é fazer com que os jovens conheçam as doenças e seus sintomas, é realmente muito importante, já que o diagnóstico precoce é mais fácil quando a pessoa conhece a doença. Então, assim, se você não se protege, pelo menos você fica de olho no que pode acontecer com você. Mas o ideal, claro, é que você se proteja, você faça visitas eventuais a especialistas de saúde, você converse, tire as dúvidas que vocês têm em relação a isso. Esse filminho termina com a seguinte frase, que é: se ver já é desagradável, imagine pegar. Sem camisinha você assume esse risco. Use camisinha e se proteja dessas doenças, como HIV e hepatite. Eu vou deixar o videozinho aqui da campanha para vocês verem, acho que vale a pena. E é isso, gente. A gente precisa se cuidar, a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida sexual. A gente não pode deixar que seja a responsabilidade do outro, principalmente as mulheres.
Isso é uma coisa, histórias que eu ouvia, já aconteceu comigo, de você estar com uma pessoa e a pessoa falar assim, ah, não, mas eu sou super cuidadoso, não, eu uso camisinha sempre, mas menos com você. Gente, não dá pra cair nessa lábia, nesse papo. Sem camisinha não rola. Sem camisinha a gente pega a nossa bolsinha e vai embora. Assim, ou então anda com a camisinha na nossa bolsa, porque a gente tem que se proteger. Nós somos os maiores responsáveis pela nossa vida, pela nossa saúde. Eu volto na semana que vem. Um bom final de semana. Beijo.